Estamos vivendo dentro de uma simulação? Estamos vivendo dentro de uma simulação? É quase certo que estamos vivendo em uma simulação. As chances de estarmos na realidade original são de 1 em bilhões. Aguardo que alguém me convença de que não estamos em uma simulação. O que existe além? O que está fora da simulação? Imagine, você chega ao fim da vida, morre e tudo termina. Mas então algo acontece. Você acorda de novo, e não está no céu, no inferno ou em qualquer outra forma de vida após a morte. Na verdade, você está no seu quarto no ano de 2342 e você não tem a idade que tinha quando faleceu. Na verdade, você tem 16 anos e acabou de terminar um jogo imersivo no mundo primitivo e emocionante do século 21. Mas como isso seria possível? Se nada disso fosse realmente real, você pensaria que conseguiríamos perceber, certo? Certo. Ao ouvir isso pela primeira vez, a ideia de vivermos em um universo digital artificial parece bem boba. Parece invenção de um cara do Vale do Silício após a ayahuasca na selva, mas algumas das mentes mais brilhantes do mundo levam isso a sério. Diversos bilionários da tecnologia gastaram milhões tentando provar que vivemos em uma simulação e buscar nossa libertação. Até um cientista da NASA afirmou que, se não vivermos em uma simulação, isso é extremamente improvável. Hoje vamos responder as perguntas mais comuns sobre o argumento da simulação, como sua origem, como isso poderia realmente ser possível, algumas das evidências que provam que talvez estejamos realmente vivendo em uma, e qual pode ser a pergunta mais assustadora de todas. Por que alguém ou alguma coisa faria isso com a gente? Estamos vivendo em uma realidade programada por computador, e a única pista que temos disso é quando alguma variável é alterada. A teoria da simulação sugere que tudo o que percebemos como real, como nossas vidas, nosso planeta e nosso universo, na verdade é um programa gerado por computador ou um videogame. Se você já assistiu Matrix, é exatamente assim, exceto que não existe uma pílula vermelha ou azul para te tirar disso. Agora você provavelmente está pensando, tudo isso parece bem real, não tem como ser diferente. Na verdade, existe uma maneira. O primeiro videogame surgiu em 1958 e era um simples jogo de tênis com uma bola quicando de um lado para o outro. Apenas 64 anos depois, temos gráficos de videogame assim, jogáveis totalmente em realidade virtual, e cada vez mais dispositivos são criados para nos fazer sentir o jogo. Se você pensar em como essa tecnologia pode ser daqui a 50, 100 ou 150 anos, parece extremamente provável que a realidade virtual será indistinguível da realidade verdadeira. Talvez você pense, ninguém gastaria tempo criando um videogame apenas para simular a vida cotidiana. Quero lembrar que The Sims, a abreviação de simulação, já vendeu mais de 200 milhões de cópias mundialmente. Você pode ser apenas um dos personagens em The Sims, versão 69. A noção de que tudo o que percebemos como real é na verdade uma ilusão existe desde o século XVII, introduzida por René Descartes. Falarei mais dele depois. Matrix foi lançado em 1999, e toda a trama foi construída em torno dessa ideia. A crença de que vivemos em uma simulação de computador só ganhou força após Nick Bostrom lançar, em 2003, o ensaio Are You Living in a Computer Simulation?, apresentando o trilema da simulação. Agora, se você é como eu e não sabe o que é um trilema, é como um dilema, só que com 3 opções ruins. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco assustadoras. Nick Bostrom disse que uma dessas 3 coisas tem que ser verdade. Civilizações tecnologicamente avançadas no universo serão destruídas em eventos apocalípticos antes de atingir tal nível de tecnologia. Considerando que você provavelmente poderia argumentar que estamos a menos de 100 anos de conseguir alcançar isso, isso significaria que sim, estamos indo diretamente para a aniquilação. No futuro, nos tornamos tecnologicamente avançados o suficiente para simular a realidade, mas todos nós coletivamente escolhemos não fazer isso. O que parece bastante improvável porque, de novo, peço que você pense no The Sims. E B, como Simon Whistler coloca, a civilização meio que tem uma atitude de vamos mexer para ver no que dá quando se trata, você sabe, de praticamente qualquer avanço científico. Se um dia sobrevivermos tempo suficiente e formos tecnologicamente avançados o bastante para simular a realidade, isso praticamente garante que já vivemos em um mundo simulado, com simulações em todos os níveis. Mas espera um segundo. Como criar uma simulação no futuro significa que provavelmente já estamos em uma simulação agora. Quero que você dê uma olhada nesta boneca russa. Esta aqui é a realidade base. E a realidade base avança o suficiente no futuro para ter a tecnologia de simular uma nova realidade e realmente faz isso. Então agora você tem a realidade base e o primeiro nível da simulação.
Se a simulação durar o bastante com habitantes conscientes e livres, um deles criará um computador, um videogame e futuramente outra simulação. E assim por diante, sucessivamente até o infinito. Então, assumindo que o terceiro argumento está correto, ou somos os primeiros ou somos os últimos. É por isso que você vai ouvir pessoas dizendo que as chances de vivermos em uma simulação são de cerca de 50%. É por isso que você geralmente vai ouvir pessoas dizendo que as chances de vivermos em uma simulação são de cerca de 50%. 50-50. Por isso você vai ouvir pessoas dizendo que as chances de vivermos em uma simulação são de cerca de 50%. 50-50. Na verdade, elas são bem maiores que isso, porque existe um mundo físico real, mas há uma quantidade infinita de mundos simulados em potencial, com pessoas simuladas que criaram mais mundos simulados. Ou seja, matematicamente as chances de você estar no único mundo físico real são quase nulas. Agora, isso é divertido e tudo mais, mas existe alguma prova de que a realidade que percebemos como real poderia na verdade ser uma simulação? Bem, não, é impossível provar que estamos vivendo em uma simulação, mas também é impossível provar que não estamos vivendo em uma simulação. Então vamos dar uma olhada em algumas das evidências. Se você já passou algum tempo com um programa de computador, nem que seja uma vez na vida, sabe que todos eles têm duas coisas em comum. Cada um deles tem regras e parâmetros que precisa seguir. E todo programa de computador, em algum momento, apresenta algum tipo de falha. Por isso, o efeito Mandela é uma das evidências mais citadas no debate sobre simulação. Um fenômeno estranho em que muita gente se lembra do passado de forma diferente do que realmente ocorreu. Exemplos incluem: Nelson Mandela não morreu na prisão nos anos 1980, nunca existiu a manteiga de amendoim Diff, o homem do monopólio nunca teve monóculo, e no que talvez seja o exemplo mais estranho pra mim, a Fruit of the Loom nunca teve cornucópia no logo. Max Tegmark, cosmólogo do MIT, afirmou que as leis rígidas que regem o universo são também uma prova de que vivemos em uma simulação. Algumas dessas leis, como a velocidade da luz, podem ter sido definidas pelos criadores para limitar a velocidade de transmissão de informações na rede. Isso pode ser a solução para o paradoxo de Fermi. Com bilhões e trilhões de planetas no universo, matematicamente ele deveria estar cheio de vida inteligente. Mas não vemos nada e não ouvimos nada. Se estivermos vivendo dentro de um programa cujo único propósito é simular a Terra e a vida na Terra, faria sentido estarmos sozinhos, mas o universo é imenso. Seria possível, mesmo com a tecnologia mais avançada ou o maior computador imaginável, simular algo tão massivo e complexo? Bem, a resposta é não. E como o Dr. Kaku diz, nenhum computador pode construir um universo capaz de simular o universo inteiro, exceto o próprio universo. Mas e se... E me escute, você não precisasse. Veja, existem duas opções aqui. Se você já jogou videogame, sabe que só a área onde está o jogador é renderizada no mapa. À medida que você se move por ele, o sistema só se preocupa em garantir que onde você está esteja completamente renderizado, não o mapa inteiro. Se estivermos vivendo dentro de uma simulação, e essa simulação surgiu dos avanços que fizemos ao longo do tempo com videogames e realidade virtual, é seguro presumir que a simulação funcionaria exatamente da mesma forma. A resposta para a famosa pergunta sobre a árvore cair na floresta sem ninguém por perto é: não, não faz barulho. O universo não é renderizado o tempo todo, só as partes acessíveis aos jogadores. Então, quando olhamos para as estrelas e as galáxias que vemos no céu noturno, elas na verdade não estão lá. Elas são apenas projeções pintadas em uma parede digital. A segunda opção é que você é a única coisa real em todo o universo. Veja, tudo o que você experimenta é apenas resultado da atividade elétrica acontecendo no seu cérebro. Seus sentidos reagem a estímulos externos e seu cérebro interpreta tudo para você. Teoricamente, seria completamente possível manipular essa atividade, fazendo com que você experimente algo totalmente diferente, e você não seria capaz de distinguir isso da sua verdadeira realidade, o que significaria que não é um universo totalmente simulado, mas sim uma ilusão criada só para você. Nesse caso, é menos provável que você viva em um programa de computador e mais provável que seu corpo físico esteja conectado a alguma máquina em algum lugar que manipula a realidade que você percebe. Agora vamos supor hipoteticamente que tudo isso é de fato uma simulação. A verdadeira pergunta seria por quê? Por que alguém ou alguma coisa construiria tudo isso? Bem, uma das respostas mais prováveis é que fazemos parte do que é chamado de um exercício de modelagem em larga escala. E o que é exatamente um ME? Um exercício de modelagem em larga escala é um programa de computador ou simulação projetado para encontrar a melhor maneira de alcançar um objetivo específico. É impossível dizer qual é o objetivo específico, mas se estamos aqui para ajudar alguma forma de vida superior a resolver um problema, as pistas sobre o problema estariam nos maiores desafios que enfrentamos agora. Alguns dos mais evidentes são as mudanças climáticas. Como os humanos do nosso tempo conseguiram vencer ou sucumbiram ao clima em transformação? Que lições poderiam ser úteis para futuras civilizações diante de crises energéticas ou autodestruição?
Com os rápidos avanços da IA no último ano, é cada vez mais provável que estejamos perto da singularidade tecnológica, quando criamos uma IA superpoderosa que supera a inteligência e o controle humanos. E talvez seja a própria Super IA, simulando o mundo de onde ela veio antes de nascer, levando tudo até o momento de sua criação. Se formos capazes de parar completamente o processo de envelhecimento humano, sobre o qual eu tenho outro vídeo, aliás, isso significaria que os humanos seriam imortais. Nunca poderíamos morrer de velhice ou de uma doença, mas ainda poderíamos morrer por causa de uma lesão física. A forma mais segura de proteger o corpo e viver seria colocar humanos imortais em simulações, permitindo-lhes viver infinitas vidas diferentes enquanto seus corpos ficam protegidos. Eles poderiam escolher viver como um rei na Roma Antiga, uma atriz nos anos 1900 ou como uma pessoa comum no século 21. Agora já falei sobre a teoria da simulação algumas vezes aqui, e também na minha conta do TikTok. Uma das mensagens e comentários que mais recebo de vocês é que pode assustar se pensar demais nisso. O que é engraçado porque toda a ideia quando foi apresentada pela primeira vez por Descartes no século XVII era exatamente essa. A consequência desse raciocínio é que não podemos confiar em nossos sentidos, que a realidade que percebemos pode ser uma ilusão criada por algum ser supremo, com a intenção de nos enganar. Mas se existe alguém ou algo tentando nos enganar, então nós claramente existimos. A ilusão, ele diz, nunca pode fazer com que eu seja nada enquanto eu penso que sou algo. É daí que vem sua famosa frase, penso, logo existo. A própria capacidade de duvidar da existência da própria realidade significa que alguém está pensando, e para que o pensamento aconteça, deve haver alguém pensando. Então, no fim das contas, não importa realmente se a realidade que percebemos como real é uma simulação ou não, porque o verdadeiro presente é que podemos perceber qualquer coisa. Talvez nunca saibamos o real motivo de estarmos aqui, mas já que estamos, é melhor aproveitar ao máximo enquanto podemos, antes que a simulação seja desligada. Off.